Glória a Deus. Quantos estão felizes, diga amém. Quantos tiveram um domingo abençoado, diga glória a Deus. E é com alegria que nós estamos aqui nessa noite, amém. Concluirmos o nosso dia, iniciarmos a nossa semana adorando ao Senhor, recebendo mais dele nessa noite, amém. Você que tem aí sua Bíblia, abre lá em 1 Samuel 17, 32 ao 37. 1 Samuel 17, 32 ao 37. Diz assim: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? O tema da nossa ministração aqui é rompendo com os meus limites. Diga aí para o irmão que está do seu lado. Diga: rompa com seus limites. Nós vamos estudar um pouco aqui nessa noite, queridos, a romper com os nossos limites, porque no dia a dia, na nossa caminhada com o Senhor, os desafios que nos aparecem, né, na nossa vida pessoal também, nós precisamos romper limites. E quando nós rompemos esses limites no Senhor, nós chegamos a resultados extraordinários. Amém? Quantos recebem aqui, diga eu recebo. Davi, queridos, ele teve que enfrentar muitos obstáculos para cumprir com a sua missão. Pois ele era de baixa estatura, ele não era um soldado ainda aqui, quando ele foi enfrentar aqui o gigante. Então, Davi, ele teve que enfrentar toda essa situação. Ele nunca tinha ido para uma guerra, mas ele estava determinado, pois a confiança dele estava no Senhor. Amém, queridos? Ali diante de todos aqueles homens, todos aquele exército ali, Davi era o improvável, né? Davi, eu descobri que eu e Davi temos algo em comum, né? Baixa estatura, então ele foi ali, mas ele se apegou com o Senhor e deu certo. E assim eu vou caminhando com o Senhor, amém? Então, mas Davi, queridos, ele tinha algo que ele confiava no Senhor. Né? Ele não confiava nas armas, ele não confiava no homem, mas ele sabia que ele podia romper no Senhor. Ele podia chegar além das forças dele. Amém, queridos? A confiança dele estava no Senhor e ele sabia que em nome dele poderia romper com todos os limites e ele podia vencer aquela batalha. Embora ali em meio àquele exército, olhando, existiam muitos homens preparados, muitos homens fortes, muitos homens que sabiam manusear bem uma espada, mas Davi, ele tinha algo diferente, que era o Senhor. Ele não ia na força do seu braço, mas ele ia confiando no Senhor. E na nossa caminhada não é diferente. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor conosco, e assim nós temos que romper com tantos limites para viver os nossos sonhos, para vencermos as lutas que nos aparecem, para nós caminharmos na nossa vida com o Senhor. Porque nós achamos que servir ao Senhor, nós não temos que romper limites. Temos sim, porque nós temos que renunciar à nossa carne, nós temos que deixar de lado as nossas vontades, temos que mortificar a nossa carne e nos dispor ao Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ver aqui 3 atitudes que fez com que Davi chegasse a ter sua vitória, e nós teremos também, em nome de Jesus. E a primeira ele não deu ouvido às vozes negativas, né? Então, como aqui você vai lá no versículo 33, diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Então, queridos, Davi, ele teve que rejeitar as vozes negativas. Quantas das vezes nós temos um sonho,
nós queremos algo, mas muitas das vezes nós mesmos achamos que não é capaz, não somos capazes de alcançar. Nós temos que rejeitar, muitas das vezes, de nós mesmos a acomodação, temos que nos levantar, sair da zona de conforto e corremos atrás dos nossos sonhos, amém? E Davi ali, diante de todo aquele exército, diante de todas aquelas pessoas, não entendendo nada, tinha um exército inteiro, e Davi chega ali, todo pequeno, todo do seu jeito, cuidava de ovelhas, não tinha experiência ainda com lutas, com as batalhas, mas ele sabia que o que estava nele era maior do que todo aquele exército, querido. E ele teve que rejeitar as vozes, porque as pessoas não acreditavam nele. Davi era um improvável diante de todo aquele exército ali. Todos estavam ali e achavam que no meio daquele exército ia sair alguém para enfrentar o gigante, e não simplesmente o simples pastor de ovelha, o que não tinha nada, o que não conseguia nem colocar as roupas ali de ir para a guerra, porque ele era de baixa estrutura, mas ele confiava no Senhor. E ele não deu ouvido a isso, por mais que diziam para ele que ele não ia conseguir, que ele não seria capaz, mas a mente dele, o coração dele estava ligado com o Senhor Jesus. Amém? E quando o nosso coração, quando a nossa mente, ela está ligada com o Senhor, quando os nossos olhos espirituais estão abertos, nosso coração, ele vai de encontro com a palavra. Pode falar o que vier, pode vir o que vier, mas nós temos a certeza da nossa vitória. Amém? Ele ouviu muito que não ia conseguir por conta da sua aparência, por conta que era simplesmente um pastor de ovelha, mas ele foi em frente, queridos, e assim tem que ser com nós, amém? Muitos não sabiam ali daquele exército, muitos não sabiam de uma coisa, que o Senhor estava com Davi. E assim como o Senhor estava com Davi, Ele está comigo e com você. Amém? Se você precisa romper limites em alguma área da sua vida, entenda que o Senhor está com você, que Ele nos faz mais que vencedor, que nós com Ele somos mais que vencedores. Amém, querido? Muitas das vezes nós mesmos que não acreditamos, nós mesmos que paramos, nós mesmos que, talvez você tenha um sonho de uma faculdade, um sonho de algo aí que o Senhor sabe, talvez você na sua caminhada com o Senhor, você gostaria de estar melhor, mas eu quero lhe dizer que a partir do momento que você confiar no Senhor, colocar diante dEle a sua confiança, colocar diante dEle a sua vida, o Senhor mais Ele vai fazer, amém? Nós só precisamos reagir. Davi aqui, ele não se intimidou diante daquele exército. Ele não parou diante das circunstâncias. Ele fez o que ele podia fazer, porque ele sabia que o sobrenatural o Senhor ia fazer. Ele foi ali, as pessoas olhavam e diziam, é um louco, não tem como, não vai conseguir. Ele só ouvia isso, querido, coisas negativas. Talvez o teu sonho hoje esteja enterrado porque você tem ouvido que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não pode chegar além, que você não pode dar mais um passo. Você pode, porque o Senhor está com você. Amém? O Senhor se levanta pela sua causa, o Senhor se levanta pela sua batalha. E Davi, ele tomou posse. Ele guardou a palavra do Senhor no coração dele. Ele fez com que a mente dele estivesse ligada com a palavra de Deus. E quando a nossa mente, queridos, está ligada com a palavra de Deus, pode vir o que vier, nós podemos enfrentar o que for, mas nós ficamos com a palavra e caminhamos por cima dela, andamos por ela, porque ela nos leva a lugares altos. Amém? A segunda atitude aqui ele tomou posse do poder de Deus na sua vida. Queridos, Davi, ele tomou posse do poder dele. Lá no versículo 45, 46, diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém, queridos? Então, Davi, ele tomou posse do poder de Deus na vida dele. Ele não confiou nas armas, nos exércitos, mas ele confiou no Senhor. Ele sabia que com o Senhor, ele era a maioria, ele não precisava daquelas armas. Aquele exército, ele estava ali rodeado de muitas armas. Eles tinham muitas armaduras, eles tinham tudo ali, o que eles achavam que ia derrotar o inimigo. Mas a confiança de Davi estava no poder de Deus na vida dele.
Não estava na espada, não estava em um escudo, mas estava, sim, no Senhor Jesus. Ele ativou, ele tomou posse do poder de Deus. Muitas das vezes nós encontramos em situações que nós não temos controle, mas o Senhor, Ele tem o controle da nossa vida, amém? Nós temos que tomar posse do poder de Deus. Nós temos que tomar posse, queridos, porque se nós não tomarmos posse na nossa caminhada com o Senhor, nós achamos que nós não vamos enfrentar luta, que não vamos passar por situações, que situações vão vir, nós não vamos vencer, mas em Deus nós podemos todas as coisas, porque quando nós tomamos posse do poder dEle na nossa vida, nós conquistamos os nossos alvos, amém? Nós temos que tomar posse da batalha de Deus, andar da palavra de Deus, e nós temos que andar por elas, querido. Nós precisamos crer que o Senhor já conquistou por nós tudo que nós precisamos, amém? Queridos, o Senhor, Ele já conquistou. O que precisa mudar em nós, igreja, é a nossa mentalidade. É nós crermos que nós somos capazes. É nós crermos que nós vamos conseguir. Eu particularmente, quando o Senhor me deu essa palavra, assim, tem algo assim que eu enfrento na minha vida, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou cantar o hino da vitória ainda aqui, amém? Que é em relação à minha habilitação, que eu já tentei várias vezes. E por várias vezes eu já quis desistir, mas eu digo, em Deus eu vou vencer. Em Deus eu vou vencer. Eu fico assim, eu digo, eu não vou olhar já o quanto que eu gastei, quantas vezes eu fiquei, o que importa é que em Deus eu vou vencer. E eu creio, queridos, que eu vou vencer isso, eu vou, assim, conquistar a minha habilitação. Eu creio nisso. Porque para mim não é fácil, para muitos é fácil. Mas para mim não é, né? Eu ainda não consegui isso, mas eu me apego à palavra de Deus, eu me apego à palavra e digo, Senhor, em Ti eu posso todas as coisas, Senhor, em Ti eu posso chegar além, e é em Ti que eu vou conseguir a minha bênção, amém, queridos? Então, às vezes em situações que nós nos encontramos, como igreja mesmo, como igreja, nós vemos assim diante de situações, queridos, porque você falar hoje que não faz isso, não faz aquilo por conta de pandemia, nem existe mais, porque nem existe mais pandemia, amém? Mas quantas pessoas estão paradas dizendo, é a pandemia, é tantas coisas, queridos? Não é, somos nós que paramos, somos nós que precisamos romper. Porque sempre vai existir crise, sempre vai existir um problema, sempre vai existir uma situação, não é porque você para ser crente, para ser provado, né, tem que existir a luta. Não é isso, queridos, não é isso. A luta, ela faz parte, mas a nossa fé, ela tem que estar além, amém? Nós temos que decidir romper em Deus, nós temos que decidir que o Senhor, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já derramou para nós. Nós cantamos esses louvores aqui, que de fé em fé nós vamos, que o Senhor está conosco, que nele nós somos mais que vencedores, só que se nós não praticarmos nada disso, queridos, nada disso terá efeito na nossa vida. Amém? Se nós entrarmos aqui, ouvirmos uma palavra, seja no passo de fé, seja lá na célula onde você vai, seja no nosso culto de celebração, na vigília, nós vemos há um poder sobrenatural. Mas se nós não ativarmos a palavra, se nós não andarmos por ela, será simplesmente mais uma reunião que nós vamos entrar e sair do mesmo jeito. O que faz a diferença é você romper com seus limites, amém? É você tomar posse do poder de Deus. Davi ali foi o diferencial, ele foi o diferencial ali. Ele tomou posse do poder de Deus, podia estar milhões de exércitos, podia ser quem for, assim como estava lá aquele gigante, mas ele tomou posse da palavra de Deus. Ele entendeu que no Senhor ele podia vencer e ele venceu. E o Senhor, queridos, Ele tem muito mais para nós. Ele tem mais, nós vemos aqui nas reuniões para nós adorarmos a Ele, cultuarmos como a palavra de Deus nos ensina, estarmos em comunhão com os irmãos, mas, acima de tudo, nós estamos aqui para ouvir a palavra e praticar na nossa vida. Amém, queridos? Sermos a diferença lá fora.
vencermos a batalha em Deus ao ponto do mundo olhar e dizer, eu não entendo como é que fulano passa por situação e vai glorificando ao Senhor, como é que acontece situações e ainda se confia no Senhor, porque nós somos assim, porque a palavra de Deus nos garante isso, que nele nós podemos todas as coisas, amém? Não é a circunstância que vai nos levar, não são as situações contrárias que irá nos levar, queridos. Davi não deixou se levar por nada daquilo ali que estava dizendo para ele parar, porque ele não ia conseguir, porque ele não tinha isso, porque ele não tinha aquilo, ele não permitiu isso. Ele foi além das suas forças, ele foi além de tudo aquilo ali que estava aos olhos dele, ele se levantou. Que nós, como igreja, venhamos nos levantar, venhamos romper para nós andarmos em vitória, para nós andarmos conquistando em lugares altos, onde o Senhor já preparou para nós. Amém? Diga glória a Deus. Porque, queridos, quando nós alimentamos a nossa mente da palavra, nós sabemos que nele nós podemos todas as coisas. E nós alcançamos aquilo que seria impossível para nós, amém? Lá em Filipenses 4,13 fala que nele nós podemos todas as coisas, que o Senhor já liberou para nós toda sorte de bênção, né? O Senhor, a palavra de Deus fala que ele veio para quê? Para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, amém, queridos? Davi ali, ele foi só corajoso, ele foi forte, ele foi além das forças dele, ele foi além da coragem dele. Ele, assim, eu fico imaginando a cena, a gente estudando a palavra, assim, você imagina um exército enorme, né, rodeado com armaduras, com espadas, e vem ali uma pessoa de baixa estatura, simplesmente ali com a pedra na mão, né, e ali você vê aquela situação e não vai conseguir. Você pode se deparar também quando o povo de Israel foi ali e passou pelo Mar Vermelho e vinha ali o exército ali de encontro com eles ali, e eles tendo que atravessar aquele mar e achando que o exército iria alcançar eles, e de repente o Senhor abre o Mar Vermelho. Queridos, muitas das vezes nós nos encontramos em situações assim, que você olha e diz, eu já perdi. Acabou, não tem mais como, mas quando nós cremos no Senhor, Ele vem com esses milagres em nossas vidas, amém? Uma outra atitude aqui ele temia ao Senhor, queridos, Davi, ele temia ao Senhor, né? Nós temos que temer ao Senhor e não ter medo do Senhor. Eu tenho que temer ao Senhor, temer a palavra de Deus, ter respeito a palavra de Deus, e não simplesmente ficar com medo, né? Um exemplo claro que nós podemos, às vezes as pessoas, não, eu tenho que dizimar, porque se eu não dizimar, eu tenho medo da mão do Senhor pesar sobre mim. Não é sobre isso, amém, queridos? Mas é nós sermos fiel de fato ao Senhor, sermos fiel em tudo, né? Se eu estou devolvendo o meu dízimo, devolvendo a minha oferta, eu estou devolvendo porque eu sei que a palavra de Deus, ela me ensina isso. Então, eu vou ter o temor à palavra de Deus, vou obedecer esse princípio e vou obedecer, eu vou devolver o meu dízimo, a minha oferta, amém? É diferente de nós termos medo. E Davi aqui, ele não tinha medo, mas ele tinha temor, ele tinha zelo pela presença do Senhor na vida dele. Davi temia ao Senhor e ele honrava ele com sua vida. Ele exaltava o nome do Senhor com suas lutas e com as suas vitórias. Queridos, a cada luta, a cada vitória que Davi tinha, ele exaltava o nome do Senhor. Assim nós temos que fazer também, amém? Quando nós rompermos com os limites, seja qual área for, você aí sabe o seu limite, você sabe aí onde você para, onde você precisa se levantar. Mas entenda uma coisa, exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, porque você conseguiu alcançar a sua bênção, amém? Lá em 1 Samuel 17:37, diz assim: Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Amém, queridos? Então aqui, Davi, ele fala aqui que o Senhor, ele coloca aqui, foi o Senhor que livrou ele das garras do leão, das garras do urso. E da mesma forma, o Senhor ia fazer com que ele tivesse vitória diante daquele gigante. Amém, queridos? Ele honrava o Senhor, ele temia ao Senhor Jesus. Nós temos que fazer isso, queridos, honrar o Senhor Jesus. Nós temos que em tudo dar graça. Está difícil, mas vamos dar graças ao Senhor. Vamos glorificar o Senhor.
tá triste, está chorando em todo tempo, louvando ao Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é digno de reverência. O Senhor, querido, nós não temos que somente que esperar algo dEle, mas nós temos que adorá-lo por aquilo que Ele é. Amém, queridos? Nós temos que buscar nos encher dEle. Nós temos que buscar não somente, Senhor, eu quero alguma bênção, mas eu tenho que temer ao Senhor e entender que eu tenho que adorar Ele por aquilo que Ele é. Que o meu coração, nós temos que ter essa oração, nosso coração venha queimar por Ele, venha anseiar por Ele, venha desejar por Ele. Que nós precisamos ser a igreja que vive um verdadeiro avivamento, o verdadeiro avivamento na palavra de Deus, apaixonados pelo Senhor Jesus. É claro que é bom receber as bênçãos, nós precisamos disso, né? Caminharmos de vitória em vitória, queridos, mas nós não podemos nos acostumar somente com isso. Amém? Davi, ele temia o Senhor aqui e ele honrava o Senhor com tudo na vida dele. Nós precisamos honrar o Senhor, nós precisamos glorificar o Senhor Jesus. Eu passei por uma experiência com os meus 2 filhos. E eu entendo assim que o Senhor, Ele sempre trabalhou a questão de fé na minha vida, assim, diante da situação do que eu passei com a Rebeca e que eu passei com o Benjamin. Mas em relação ao Benjamin, foi algo sobrenatural que aconteceu na vida dele. Foi algo sobrenatural, queridos, e onde eu vou, eu glorifico o nome do Senhor. Amém? Porque o meu filho, ele teve um problema no cérebro, ele nasceu com a cabeça tamanho normal, mas de repente a cabeça dele parou de crescer. E o Benjamin, ele precisava fazer uma cirurgia na cabeça. Ele com menos de 1 ano e meio, ele precisava fazer essa cirurgia, né? Aliás, bem menos de 1 ano. E a gente teve problema com ele, que ele não dormia, passamos meses nessa luta, meses, queridos, meses acordado, noites acordadas, de dia, levava para médico, dava remédio, fazia tantas coisas e nada resolvia, nada. E eu ia aos médicos, mas eu sempre dizia, Senhor, estou indo aos médicos, porque eu preciso de um direcionamento. Eu entendo que Tu colocou os médicos para nos abençoar, e eu vou usar dessa fonte. Mas em todo o tempo, queridos, eu declarava que a cura estava no Senhor. Amém? E assim nós fizemos, e levamos ele, e comecei a declarar a cura, não aceitava aquela situação. E eu digo, Senhor, não aguento mais essa situação, porque era cansativo, não tínhamos paz, era um bebê que não dorme numa casa, a gente não tem sossego, né? Porque é um cansaço terrível. E ali mexia com toda a casa, com todos os nossos afazeres que tinha, porque ele tinha problema de sono, ele simplesmente não dormia, tá? Era assim, não é exagero, ele só tirava cochilos, ele passava a madrugada acordado, de dia ele tirava um cochilo de uma meia hora e ficava acordado novamente devido a esse problema na cabeça. Foi passado o remédio para dar para ele, eu dei uma única vez, deu efeito contrário, ele ficou mais agitado. E eu disse assim, Senhor, já foi feito tudo, já foi feito vários exames, já foi em vários médicos, já foi em tudo quanto foi especialista, levamos ele. E nada resolvia, eu entendi que estava no Senhor a cura. Amém, queridos? E eu digo, eu declaro, em nome de Jesus, a cura do Senhor na vida dele. E eu e o pai dele começamos a declarar. E vim no culto no domingo, chamei a pastora tem unção de cura na vida dela, falei para ela e tudo, ela impôs as mãos no Benjamin, queridos, nós já estávamos naquela situação há mais de meses. Há mais ou menos uns 6 meses a gente estava naquela situação, porque a gente não sabia o que era, então até então era normal ele não dormir, porque era questão de criança que não dormia à noite, a gente achava que era isso. Até descobrir, levou-se uns meses. E, queridos, desde aquela noite que a pastora orou no Benjamin, declarando cura, o Benjamin foi curado. Amém? O Benjamin, ele foi curado naquela mesma noite. Eu entendo, assim, que foi um agir de Deus. Assim, foi rompido com todas as situações contrárias, assim. Eram umas 9 horas mais ou menos, eu lembro nitidamente, assim, eu no sofá, e de repente começou a me dar um sono incontrolável. Eu disse, Bruna, olha o Benjamin que eu estou indo dormir, que eu não sei o que está acontecendo. Parecia assim que eu tinha tomado um remédio para dormir. E eu fui dormir, eu apaguei. Eu só vi quando a Bruna Eduardo colocou ele lá na cama dele. Irmãos, desde esse dia o Benjamin dormiu a noite inteira. Desde esse dia veio a paz lá em casa. Foi rompido assim, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. E o Benjamin assim dormiu a noite inteira, eu dormi a noite inteira e voltamos com ele no médico, porque já tinha uma consulta marcada e a médica foi medir a cabeça dele. Ela ficou assim espantada. Ela disse, o que foi que aconteceu? A cabeça dele cresceu.
A cabeça dele cresceu, não está mais pequena, já saiu da linha, porque ele já estava indo para aquela linha, carteira de vacina lá, né? Tem aquelas linhas, ele estava indo para o vermelho já. Porque a solução, o remédio não tinha dado jeito. Né? Nós já tínhamos ido nos especialistas, então a solução seria a cirurgia. E aí ela disse assim, eu não estou entendendo o que aconteceu, porque a cabeça dele cresceu. E eu falei para ela, eu disse, ele foi curado em nome de Jesus. Está aqui a prova. Né? E depois disso ficou indo, fazendo acompanhamento, e o Benjamin foi curado, queridos. Foi um milagre de Deus na vida dele. Amém? Foi um milagre. Foi quebrada aí, assim, uma cadeia dessa situação de enfermidade que veio. Aí, diante dessa situação, eu tinha que me levantar. Eu tinha que romper. Eu estava cansada. Eu, como mãe, ficava preocupada. Chorava quando ele chorava. Mas eu precisava colocar a minha fé em ação. Amém? Eu precisava romper diante daquela situação, mesmo triste, mesmo cansada, porque eu tinha algo a conquistar. Eu precisava daquela bênção, querido. E assim somos nós na nossa vida. Assim foi Davi diante daquele exército. Ele teve que romper. Ele teve que romper com medo, talvez, até por um momento, Davi vendo ali todo aquele exército. Toda aquela multidão, ele se olhava, mas ele confiava no Senhor. O medo podia até vir, mas batia em retirada. Amém? Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que em Deus ele é mais que vencedor. Então, não aceite menos do que o Senhor tem para você. Não aceite menos do que o Senhor já liberou para você. Amém, queridos? Não aceite menos que isso. Entenda que nele você é mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. E assim, querido, o Senhor, Ele faz na minha vida, Ele faz na sua vida. Decida romper diante do Senhor também. Diante dessa situação que nós vivemos aí, de pandemia, de tantas coisas, querido, tantas pessoas se perderam. Tantas pessoas que estão online agora, que poderiam estar aqui conosco, né? Que em nome de Jesus, essas pessoas, elas rompam diante do Senhor Jesus. Que elas consigam em Deus vencer essa situação de acomodação, de medo, de paralisação e voltar para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Porque muitas das vezes nós temos que romper no Senhor. Você vem para o culto, você ouve uma palavra, mas você não consegue praticar ela. Você não consegue andar por ela. E você tem que decidir viver isso. Não decida simplesmente entrar aqui e sair do jeito que você entrou. Não é isso que o Senhor tem para você. Não é. O Senhor tem para você cura. O Senhor tem para você libertação. O Senhor tem para você vida próspera. O Senhor tem para você vida abundante, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, queridos. É isso que o Senhor tem para nós como igreja. Amém? Aleluias. É isso que o Senhor tem, queridos, para nós. Nós temos que romper. Nós temos que romper e dizer, Senhor, estou contigo, Senhor, eu vou caminhar contigo. Senhor, em Ti eu posso todas as coisas. Senhor, em Ti eu vou chegar além. Porque, querido, quando nós ativamos, nós conseguimos. Você aí que está com seu líder de célula, ative a sua célula para estar nos cultos. Não fique, porque fulano não vem. Vamos sim, porque nós somos o reino de Deus. Nós somos as pessoas que vamos ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Vamos romper no Senhor, queridos. Quando nós rompemos no Senhor, todas as outras coisas são acrescentadas. O Senhor, Ele traz, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas elas vêm até nós. O Senhor nos fortalece, o Senhor, Ele nos dá a força. Amém, queridos? O Senhor, Ele nos leva além do que nós possamos imaginar. Aleluia, diga glória a Deus. Então, queridos, assim como Davi, ele rompeu diante daquele exército, eu creio que eu e você iremos romper diante de situações contrárias. Amém? Quando nós rompemos em Deus, nós saímos do estado da dormência, da acomodação. Nós saímos dessa situação que nós nos encontramos, porque nós já tivemos uma igreja mais cheia, nós já tivemos células mais cheias. E por que isso não está acontecendo? Porque há uma dormência, há um sono, as pessoas estão paradas. Mas eu e você somos canal de Deus na vida dessas pessoas, amém? Nós podemos ativar novamente esse fogo do Espírito Santo nessas vidas. E nós, a cada dia, temos que anseiar a termos essa paixão pelo Senhor.
a caminharmos com Ele, a ponto das pessoas olhar para nós e ver algo diferente, não entender, mas vão saber que é o Senhor Jesus, amém? A ponto de saber que há uma luz, há algo diferente, assim como o rosto de Moisés resplandecia ali diante do povo de Israel, em nome de Jesus, essa luz vai resplandecer sobre nós, porque nós teremos a cada dia o nosso coração cheio de fome por Ele, nós vamos romper. Talvez, não quero ir para o culto hoje, mas nós vamos, porque eu sei que lá eu vou ser renovada. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais para ter força diante das lutas, das situações. Eu vou conseguir, é assim que nós temos que falar, queridos, porque se nós dissermos que está difícil, que não vai dar certo, realmente não vai dar certo. Uma das coisas que eu estou vencendo, nessa questão da minha habilitação, no início eu dizia, eu não vou conseguir, eu não vou atrás, e por isso eu parei alguns anos. Foi isso que me fez parar. Mas em Deus eu comecei a ativar a palavra de Deus na minha vida. Eu digo, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, e eu sei que eu vou chegar. Amém? Eu sempre brinco lá em casa, que no dia que eu tirar minha habilitação, vão soltar fogos. Porque, principalmente o marido que vai dizer, agora eu estou descansado, né? O carro é teu, vai-te embora. Então, queridos, porque é uma necessidade, e é isso que o Senhor Ele tem para nós, amém? O Senhor Ele tem para mim o melhor lugar, eu não posso aceitar menos que isso, né? O Senhor tem para a igreja dEle os melhores lugares, nós não temos que aceitar menos que isso, não são os ímpios que tem que estar reinando, somos nós, é claro, sempre colocando o Senhor na nossa frente. Não permitir que a soberba venha tomar de conta, ao conseguir porque eu sou bom, porque eu sou tal. Davi, em momento algum, ele, não, eu tenho uma experiência, eu vou porque eu sou capaz, não, eu vou porque no Senhor eu terei vitória. Né? Eu vou porque no Senhor eu vou conquistar essa bênção. E é no Senhor que nós vamos avançar, que nós vamos romper, que vamos ser uma igreja, que nós vamos olhar aqui e veremos uma multidão, porque eu e você vamos nos levantar, vamos romper e vamos ganhar a multidão que está lá fora. Nós vamos ganhar os nossos familiares, nós vamos ver nossas células diferentes, em nome de Jesus. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas nós, igreja, estaremos firmes no Senhor, confiantes no Senhor, assim como Davi estava, e ele venceu aquela batalha, assim o Senhor fará conosco. Amém, igreja? Se coloque de pé onde você está, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Feche seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos onde você está, queridos. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Queridos, quando nós rompemos no Senhor, nós chegamos a resultados extraordinários. E é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Nós precisamos tomar posse desse tempo. Nós precisamos, queridos, viver isso. E primeiramente na nossa vida com Deus. Anseie viver momentos extraordinários com o Senhor. Anseie viver momentos de intimidade que você nunca viveu com o Senhor, querido. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Isso assim nos dá força. É melhor do que qualquer outra coisa. Muito melhor do que todas as bênçãos, porque quando nós vivemos esse momento de intimidade com o Senhor, buscamos a Ele, lemos a palavra, meditamos na palavra, querido, que vai chegar até nós. Nós teremos sabedoria para administrar o que Ele colocar em nossas mãos. Há essa diferença, querido. Então anseie isso, essa paixão, esse amor, esse desejo por Jesus. Só Ele, querido, tem o que você precisa. Só Ele pode dar o que você busca em tantas coisas. Talvez você corra de um lado para o outro, Senhor, buscando solução para romper alguma área da sua vida. E aí, por último, você busca ao Senhor. Não faça isso. Busque primeiro em Deus. Amém? Busque primeiro no Senhor, porque Ele te fará mais que vencedor. Aleluias, glória a Deus.